Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero contar um pouco do meu testemunho. Vocês que estão me acompanhando, né, e vocês, irmãos e amigos que estão assistindo meus vídeos aí no canal, podem se perguntar, né, mas qual é o testemunho desse cara? Né? O que aconteceu com a vida dele, né? Enfim, então eu quero trazer aqui meu testemunho, né, que foi uma recomendação de um amigo meu, que ele falou, faz um do teu vídeo do teu testemunho em animação. Mas eu estou tendo alguns problemas com o aplicativo que eu uso e eu resolvi fazer eu mesmo falando, né? E eu quero começar aqui dizendo que muitas pessoas participaram para que o que eu estou vivendo hoje pudesse ter acontecido comigo. Paulo ele vai dizer assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então muitas pessoas plantaram, outras regaram, mas Deus deu o crescimento. Deus fez com que a minha vida fosse transformada. O encontro real e verdadeiro que eu tive com Jesus Cristo transformou a minha vida. E todas essas pessoas que participaram, né, eu agradeço a Deus pela vida de cada uma delas, amigos, familiares, né, pai, mãe, né, que participaram dessa mudança de vida, desse testemunho que agora eu vou contar para vocês. Né? Basicamente, eu tive uma infância abençoada, como qualquer outra criança que cresceu, brincou, né? Nasci num lar onde meus pais se separaram, então, devido à dificuldade, fui ser criado com meus avós, né? Que eu agradeço a Deus muito pela vida deles, tanto dos meus pais quanto dos meus avós, enfim, toda a minha família. E teve um período que eu lembro que eu perdi a minha avó e foi um dos fatores que me fez parar para pensar, né, na minha idade, entre 15 anos, por aí. Será que realmente existe Deus? Né, eu pensei naquela época. E eu fui desenvolvendo um pensamento muito cético, né? E teve uma fase da minha vida que eu me considerava ateu, né, que já estava negando a existência de Deus, né, e tive, com muitas pessoas, tive experiências com bebidas alcoólicas, com cigarro, enfim, outras substâncias também, né, que ao invés de melhorar a minha vida, foi me levando para um abismo, né, resumindo aqui. Então, né, resumidamente, nesse padrão de vida, nesse estilo de vida, conheci o rock, né, entrou na minha vida, e eu gostava muito, né, do estilo musical, da rebeldia. A minha fase da adolescência foi uma fase um pouco rebelde, né? Uma fase de muitas experiências. E ouvia bandas de thrash metal, bandas, né, que eram agressivas, pesadas. Mas enfim, meu estilo de vida era esse. Né? Meu estilo de vida hoje mudou. Né? Hoje eu escuto outras coisas, né? Enfim. Meu estilo de vida era aquele naquele momento que eu vivia. Né? E isso, o estilo de vida que eu levava, eu acreditava, se eu, com meu pensamento, Deus não existe, né, logo não existe lei nem seus mandamentos, então eu faço o que eu quero, né, sem consciência, sem culpa. E esse estilo de vida foi me levando, né, para lugares, né, no espiritual, que hoje acredito muito no mundo espiritual, no universo espiritual, né, eu acredito muito nisso, que foi me levando para situações bem complicadas na minha vida, situações difíceis, que eu não entendia na época, né, mas que hoje Deus nos dá o discernimento para entender tudo isso. Enfim, levei uma vida, um estilo de vida descontrolado, né, resumindo, sem mandamentos, sem leis, sem consciência, sem culpa, traía e era traído, mentia, e era enganado, enfim, até um ponto que a minha mãe se preocupou muito com a minha vida, né? E falou, vai morar um pouco com teu pai, né? Vai dar um tempo. E eu resolvi obedecer, né? A minha mãe, eu dedico muito esse testemunho à minha mãe. Foi uma das pessoas mais importantes, né, na minha conversão. Eu lembro que eu chegava bêbado em casa, deitava na cama, no outro dia acordava,
né, sobre o vômito, aquela coisa feia. E a minha mãe lá, com a mão sobre mim, me abençoando, intercedendo, clamando, né? E da boca dela saía palavras, profecia, palavras que ela profetizava com a fé que ela, né, exercia ali naquele momento. Ela falava que eu seria um servo de Deus, né? E eu rejeitava tudo isso, né? Ela vinha impor as suas mãos e eu, às vezes, até mesmo dava tapa na mão dela. E dizia, não tem nenhum louco aqui, nem nada e tal. Eu era muito cético, eu era uma pessoa muito incrédula. Mas ela ainda assim continuava. E o que eu falo nesse testemunho às mães que vão assistir esse vídeo é que não desistam dos seus filhos. Se você tem fé, se você teve um encontro real com Jesus, porém seu filho, sua filha, alguém da sua família muito próximo a você, não teve esse mesmo encontro ainda, porque tudo tem um tempo, né, de Deus, tudo tem um preparar, tudo tem um momento certo. Se eles ainda não se entregaram, não desista. Profetize, abençoe. Mesmo sendo rejeitado, abençoe. Ore a Deus, porque a minha família foi os que mais oraram. Minhas irmãs, minha mãe, meu pai, meus familiares, né, oraram muito para que a minha vida fosse transformada. E hoje ela foi transformada. Hoje eu sou um homem transformado. E eu lembro que uma das pessoas também que Deus usou foi o meu amigo chamado Wilson França. Ele tem um canal no YouTube, visita lá. Talvez Deus fale com você da mesma forma como Deus falou comigo através da vida dele. E eu estava de viagem aqui para Paraná e ele escreveu uma carta para mim, à mão, né, a caneta. E ele falou, olha, meu, toma essa carta, leva e só lê quando chega lá. E eu lembro que a passagem que ele escreveu à mão foi o Salmo de número 128, né, que fala sobre aquele que teme ao Senhor será abençoado, né, terá família. E eu tomei essa palavra e eu não entendia na época, mas quando eu passava por dificuldades, essa palavra era um estímulo para mim. Essa carta que ele escreveu era algo que me dava força, me fazia ter força de onde eu não tinha mais, né, porque eu passei bastante dificuldades quando cheguei aqui no Paraná. E essa carta era uma das coisas que me dava, né, esse vigor de continuar, de tentar, né? E ainda, mais assim, ainda era incrédulo. Ainda assim tinha um estilo de vida, né, como eu queria. Ainda não tinha tido aquele encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. E nesse estilo de vida, eu adquiri enfermidades e adquiri também opressões espirituais que eu não entendia, né? Via vulto na casa, né? Tinha medo, né? Às vezes você pode estar passando por uma situação como essa. Você tem medo, você tem fobia, você vê vultos, você vê a atividade espiritual em sua volta, mas você não entende, né? E talvez Deus possa falar com você através desse vídeo, justamente para te libertar de tudo isso. Eu tinha situações na minha vida que eu não entendia e eu comecei a observar o que falavam para mim, meu amigo, minha mãe, minha família, né, minhas irmãs. E chegou um dado momento que eu estava novo, se eu não me engano, estava com 25 anos, e eu fui acometido de uma enfermidade. Eu não posso dizer qual que era a enfermidade, né, porque eu não procurei um médico, porque Deus me curou, Jesus me curou. Então eu não procurei um médico antes, né, mas eu sabia que eu estava doente, sabia que eu estava perecendo, sabia que eu precisava de uma ajuda. E eu procurei várias ajudas, né, e eu já quero falar aqui para você. Não existe ajuda melhor do que Deus. Não existe ajuda melhor do que Jesus Cristo. Não tem ajuda melhor. Homem não tem ajuda que nós precisamos, né? Enfim, eu não quero aqui entrar em outras religiões, mas a ajuda que eu consegui foi a de Deus. E o novo achava, eu vou morrer cedo, estou com problema, estou com doença, eu preciso de ajuda. E num desses momentos, a gente se lembra da palavra de Deus. A gente se lembra das pessoas que pregaram, nós nos lembramos das pessoas que oraram, né, que clamaram pela nossa vida. E nesses momentos, em diálogo com a minha mãe, eu acatei uma palavra que foi, olha, dobra o teu joelho e ora a Deus. Né? Eu acho que eu me lembro, eu nunca tinha tido uma experiência madura de dobrar meu joelho e orar a Deus, falar com Deus. E simplesmente
naquela noite, eu dobrei meu joelho na beira da cama e eu orei a Deus pela primeira vez, com o coração quebrantado. E eu lembro que eu entreguei toda a minha dificuldade, meus problemas nas mãos de Deus. E alguns dias depois, eu procurei uma igreja. E eu me lembro que eu fui guiado até essa igreja, eu não me lembro se alguém me convidou, se eu já sabia o endereço, eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu entrei, né? E quando eu entrei nessa igreja, o culto já estava em andamento, né? E quando eu entrei pelas portas, eu senti um abraço. E ao sentir esse abraço, eu olhei para o povo e o semblante do povo brilhava. Eu pensei, uma alegria tomou conta do meu coração, né? Depois que eu tive o contato com a parábola do filho pródigo, que quando ele retorna para a casa do pai, depois de gastar toda a sua herança de maneira, né, desordenada, arrependido ele volta e ele recebe um abraço do pai. Naquele momento eu recebi um abraço de Deus, eu estava sentindo. E foi a primeira vez que eu chorei de alegria, né? Eu nunca tinha chorado de alegria na minha vida, né? Eu mal chorava, era meio um coração de pedra, né? Eu mal chorava. E nesse dia, quando eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, porque eu estava precisando, eu estava doente, eu estava com o sentimento de alguém que iria morrer novo, por causa do estilo de vida que levava, por causa das coisas que consumia, por causa das coisas que fazia. E quando eu senti aquele abraço, foi um abraço paterno, um abraço que me aconchegou. E quando nós olhamos para as passagens bíblicas, tanto do filho pródigo, quanto a pecadora que teve um encontro com Jesus e ela enxugava, ela derramava suas lágrimas aos pés do mestre, né? Eu consigo entender esse tipo de palavra hoje, porque eu passei por tudo isso. Sabe o que é você ter aquela consciência de pecado perdoado? Isso me fez chorar de alegria, né? Eu nunca tinha chorado de alegria na minha vida, né? Foi um sentimento tão intenso, tão puro, né? Aquela certeza, nossa, eu estou recebendo algo que eu precisava, que era o perdão de todos os meus delitos. Quer dizer que hoje eu sou perfeito? Não. Sou pecador, continuo sendo, né? Serei perfeito quando a promessa de Deus se cumprir, né? E é por isso que eu busco a Deus. É por isso que eu continuo buscando. Por causa das minhas falhas, eu preciso buscar sempre a Deus. E isso foi uma experiência muito boa na minha vida. E quando eu ouvi a ministração, Salmo 128, a mesma carta que o meu amigo de infância, que havia se convertido, né, tinha o mesmo estilo de vida que eu, se converteu primeiro. Deus libertou ele, Deus restaurou e Deus fez dele um profeta, alguém para profetizar, alguém para lançar a palavra e ela se cumprir. E essa palavra se cumpriu na minha vida e a confirmação foi que no primeiro dia que eu entrei na igreja com o coração precisando realmente de Deus, ele confirmou com a mesma palavra e eu não esperei, né, a segunda oportunidade. Foi naquele momento que eu falei, Deus, a minha vida é tua. Foi no momento que eu recebi a cura, foi no momento que eu vi a minha vida restaurada, foi no momento que eu venci a batalha espiritual da minha vida, né, contra potestades que me aprisionavam em pecados descontrolados, né? Realmente foi uma libertação plena, né? O que eu senti naqueles momentos foram coisas que vão ficar para o resto da minha vida, né? São coisas que no momento da tentação eu vou falar para mim, não, eu não posso, né? Eu não posso deixar essa graça, porque essa graça me abraçou, me alcançou. E essa mesma graça deseja alcançar muitas outras pessoas, né? E é por isso que eu estou falando esse testemunho, né? Porque essa graça, ela está aí, né? É só ouvir a palavra de Deus, é só abrir o coração, é só buscar a presença de Deus, não importa a tua dificuldade. A minha mãe poderia ter desistido, falar, não, esse daí não tem jeito. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, só quer beber, só quer, né, curtir a vida. Ela poderia ter falado isso. Meu amigo poderia ter falado, não vale a pena pregar por Melk, porque ele se considera um ateu, né? Para que eu vou escrever uma carta para ele? Minhas irmãs poderiam falar, não vou orar mais por ele, né? Meu pai poderia falar, infelizmente meu filho não tem mais jeito.
mas, para a honra e glória do Senhor, eu tive jeito. Eu fui libertado, restaurado, e eu me encontro na presença de Deus e dela não quero sair mais, porque se antes eu achava que tinha liberdade, vivia plenamente, né, eu era um prisioneiro, um escravo. Hoje eu tenho liberdade. Hoje eu vivo plenamente. Hoje a promessa de ter uma família se cumpriu. Né? Para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma família. Hoje eu tenho a alegria verdadeira. Hoje eu tenho a paz que o mundo pode estar desabando ao meu redor. Mas a paz que o Senhor me dá é uma paz que o mundo não dá. É uma paz que ultrapassa tudo aquilo que o ser humano pode nos dar, né, como garantia. Então, eu glorifico a Deus pela vida das pessoas que foram um canal de Deus na minha vida. Pela vida do meu amigo Wilson França, né, um irmão que, apesar de ainda se encontrar lá em Alagoas, né, o nosso espírito é ligado. Faz muito parte do que Deus fez na minha vida, tanto da minha mãe, uma mulher muito sábia, é uma mulher que eu amo muito, aprendi a honrá-la, a respeitá-la, como minhas irmãs, também meu pai. Né? E quando eu lembro disso, a emoção bate, porque eu não merecia. Né? Eu não merecia a graça de Deus na minha vida, mas Ele resolveu me abençoar. E Ele pode te abençoar também. Né? Apenas ouça a palavra de Deus. Apenas busque a Ele, porque Ele não rejeita ninguém. Né? E é esse o meu testemunho, resumidamente. Né? Para que vocês, ao ouvirem os meus vídeos, saibam que foi uma pessoa que realmente Deus, né, transformou, realmente Deus fez uma obra, realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, assim como Paulo. Né? Ele acreditava, né, no estilo de vida dele, mas quando ele teve um encontro real com Jesus Cristo, aquilo caiu por terra. Né? E ele reconheceu realmente o que era verdadeiro. Então, né, que Deus abençoe cada um, cada ouvinte desse vídeo. Deus abençoe cada um que participou de maneira direta ou indireta no que Deus fez na minha vida e na da minha família. E que Deus abençoe cada um. E que esse vídeo te edifique, porque se Deus me restaurou, fica muito claro que Deus nos capacita, nos levanta para que o seu povo seja edificado. Então, se esse vídeo edificou a sua vida, não esqueça de deixar o seu like, né, o seu comentário, e que Deus abençoe e até um próximo vídeo.